Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Josiano. Então, nessa aula de hoje eu quero iniciar compartilhando uma mensagem com vocês que fala o seguinte: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é minha força e Ele é tudo o que eu sempre preciso. Salmos 73, 26. Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a estrutura da Terra. A estrutura da Terra, ela está dividida em três partes ou camadas principais, que é a crosta terrestre, o manto e o núcleo, né? E o núcleo ele está dividido em dois, né? Que é o núcleo interno e o núcleo externo. Então, como nós já estudamos nas aulas anteriores, a crosta terrestre ou a litosfera é a camada sólida da superfície terrestre, né, composta por rochas minerais. Né. Costuma ser comparada à casca de um ovo, pois quando a sua espessura é pequena em relação ao tamanho total do planeta. Ela é composta pela crosta continental e a crosta oceânica. Né. A crosta continental, que forma os continentes e apresenta áreas com profundidade entre 30 e 80 quilômetros, né, de espessura. Já a crosta oceânica é com menor espessura, situada abaixo dos oceanos e mares. Já o manto situa sobre a crosta terrestre, sua profundidade chega até 2.900 metros. Uma grande parte do manto encontra-se em forma viscosa ou mesmo em forma de magma, né? Isso explica porque blocos da crosta terrestre, né, as chamadas placas tectônicas, encontram-se em movimento, né, como se deslizassem lentamente sobre os componentes escorregadios. O núcleo da Terra, ou seja, a unidade central do planeta, ela é formado por materiais bem mais densos do que os do manto, né? Com predomínio de níquel e ferro. A temperatura nessas áreas são elevadíssimas, né? Chega a atingir até 4.800 graus Celsius. Mas apesar das elevadas temperaturas, acredita-se que o centro desse núcleo, chamado núcleo interno, ele seja sólido, em razão das imensas pressões exercidas pelas camadas superiores, né, a ele. O núcleo interno começa a cerca de 5.150 km e vai até o centro do planeta, né, que está a 6.371 km de profundidade. Além disso, provavelmente o núcleo externo, que envolve o estado de fusão, começa a cerca de 2.900 km e vai a 5.150 km de profundidade. Outro fenômeno importante para compreender melhor o interior da Terra é o chamado grau geotérmico, né? Isso é o aumento progressivo da temperatura conforme se adentra ao interior do planeta. Então vamos lá. Placas tectônicas. Em muitas pesquisas, cientistas chegaram à conclusão que a litosfera não é uma superfície contínua, como a casca de um ovo intacta. Existe nela rachaduras que formam imensos blocos, chamados de placas tectônicas, né? A teoria da tectônica das placas é o estudo das placas, né, e de seus movimentos, né? Ela constitui com a explicação fundamental para a existência dos abalos sísmicos, né, dos vulcões e das altas cadeias de montanhas. Então a litosfera, portanto, é formada por diversas placas, né, e sobre elas que encontra os continentes, né, o assoalho dos oceanos. Todas as placas são sólidas, né, e flutuam sobre o manto, que é viscoso. Essas placas se movimentam e comprimem-se ou afastam-se lentamente uma das outras. E esses movimentos constituem a causa fundamental de diversos fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. A formação de altas cadeias montanhosas, né, que iniciou há cerca de 250 milhões de anos atrás, né, e ainda está em processo, né. As fossas oceânicas, né, as erupções vulcânicas, os terremotos, os maremotos, que são os principais. Né? Existem três tipos de encontros de placas tectônicas. Né? O primeiro é o que está aparecendo na tela,
que é as falhas transformantes, né? As placas vizinhas, elas deslocam-se horizontalmente entre si, ou seja, elas nenhuma está se colidindo, né? E nem se afastando uma da outra. O segundo, como mostra a figura que está aparecendo na tela, é os limites divergentes, né? As placas se afastam e o magma do interior do planeta, né, aflora e preenche os espaços vazios e surge novo pedaço da litosfera. O terceiro são os limites convergentes. Observe a figura que está aparecendo na tela. Então, as placas estão colidindo e com uma delas mergulhando embaixo da outra e criando as estabilidades sísmicas, que são o quê? Os vulcões, os terremotos, os maremotos e as formações de montanhas. Então, esses são os 3 tipos de encontros de placas tectônicas, que as falhas transformantes, os limites divergentes e os limites convergentes, ok? Então vamos lá. Observe o mapa que está aparecendo na tela, que são as diversas placas existentes na superfície terrestre. Observe que o Brasil está localizado na parte central da placa sul-americana, né? E possui o limite convergente com a placa de Nazca e um limite divergente com a placa africana, né? Significa que a América do Sul e a África se afastam aos poucos, cerca de 2,8 centímetros por ano. Abalos sísmicos, né? Então, os abalos sísmicos são o quê? Os terremotos da Terra, ou seja, movimentos da crosta terrestre. Geralmente, são ocasionados pela movimentação das placas tectônicas ou por a acomodação da camada subterrânea do solo. Quando esse tremor ocorre em terra, é chamado de terremoto. Quando ele se dá no fundo dos mares, são denominados maremotos, né? Que podem gerar ondas gigantescas, chamadas tsunamis. A maioria dos abalos sísmicos é praticamente imperceptível, né, pelas pessoas. Sabe que eles existem porque há aparelhos para medi-los, né? Como é o exemplo do sismógrafo. Esses tremores podem ser percebidos pela população apenas quando são intensos, né? Nesses casos, chega a causar grandes estragos, principalmente nas cidades. O ponto da superfície que fica acima de onde os abalos sísmicos se inicia é chamado de epicentro, né? Mas o terremoto pode ser sentido a centenas e às vezes até milhares de quilômetros, né, do seu epicentro. Com cerca de 40% dos vulcões e dos focos de terremotos encontram-se na orla do Oceano Pacífico, né, na zona que costuma ser chamado o Círculo de Fogo. A escala Richter. Ela foi desenvolvida em 1934, né, pelo físico e sismólogo americano, né, Charles Richter, né. É a principal escala utilizada para medir a intensidade dos terremotos. A destruição ocasionada por um terremoto depende não apenas de sua magnitude, mas também do local e do seu epicentro, né. As tsunamis, né. Os maremotos, quando muito fortes, formam ondas gigantescas. Elas podem viajar pelos oceanos, né, com uma velocidade superior a 800 km por hora. Né? Esse fenômeno é mais comum no Oceano Pacífico, que ficou conhecido como a tsunami. Um dos maiores tsunamis registrados nos últimos 50 anos ocorreu em dezembro de 2004. Né? A formação de ondas gigantescas desabaram com violência no Sudeste Asiático, especialmente na Indonésia, no Sri Lanka, na Índia e na Tailândia, né? Provocou quase 300 mil mortes, né? Grande destruição de casas e outras edificações, e em março de 2011, outro grande tsunami aconteceu no Japão. Então vamos falar agora sobre os vulcões, né? O vulcanismo é um conjunto de processos que provoca a subida do magma, localizado abaixo da litosfera, até a superfície. O magma é material viscoso, né, com mobilidade e temperatura muito elevada, e quando é expelido pelo vulcão, esse material passa a ser chamado de lava. Nos pontos de contato entre diferentes placas, onde a crosta terrestre é menos estável, ocorre frequentes erupções vulcânicas. São regiões ou zonas
que também podem estar associadas aos abalos sísmicos, né? As erupções vulcânicas formam o edifício vulcânico, que é uma montanha que se distingue a cratera e a chaminé vulcânica. O vulcão expele diversos materiais procedentes do interior da litosfera, com elevadas temperaturas, como a lava, gases, cinza e pequenas rochas. A erupção vulcânica ocorre tanto nos continentes e nas ilhas, né, como também nos assoalhos dos oceanos. Quando ocorre nos assoalhos dos oceanos, são chamados de erupções submarinas. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então, para finalizar, vou deixar um trabalho para vocês fazerem, né? Então, quero que vocês escrevam uma redação com o tema Relação entre a agricultura e as esferas que compõem o sistema terrestre, né? A atmosfera, a litosfera e biosfera. Qualquer dúvida com relação a esse trabalho, vocês podem me mandar mensagem, tanto no WhatsApp ou lá na plataforma, ok? E para finalizar, vou deixar a atividade, né, da semana. Eu peço que vocês façam a atividade, o testeação do livro didático, né, da página 104, o testeação da página 107 e o geolink da página 110 e o testeação da página 112. E conexão com a ciência da página 113 e a atividade da página 114, ok? Qualquer dúvida com relação ao conteúdo, ou com relação ao trabalho, ou relação à atividade, eu vou estar de plantão durante o período da aula, vocês podem me mandar mensagem, ok? Então, até a próxima aula.